Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de escrita acadêmica orientada, porque aqui é o lugar em que você recebe as orientações que você precisa para agilizar sua produção acadêmica com assertividade, com tranquilidade e com segurança. Porque quem escreve atendendo a todos os princípios e critérios que são próprios da pós-graduação, próprios do ensino superior, não perde tempo e conclui o que precisa de uma forma mais ágil. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu observo alguns cenários nesse contexto da pós-graduação com estudantes que pretendem ingressar em um mestrado, um doutorado, ou estudantes que já estão com o mestrado em andamento ou com o doutorado em andamento. Para quaisquer desses ingressos e para qualquer uma dessas jornadas, é necessário ter como ponto de partida o mapa do processo da pesquisa. E o mapa da pesquisa nada mais é do que o projeto de pesquisa. Tem aquele projeto que você ingressou, mas não há garantias de que o desenvolvimento da pesquisa vai seguir fielmente cada elemento que está contido no projeto, que é um projeto de submissão, ou que seja um projeto de ingresso. Muitas vezes, depois do ingresso, há necessidade de submeter o projeto definitivo, ou seja, que é aquele projeto que vai ordenar e direcionar cada fase da pesquisa que você vai realizar e a fase da escrita, porque o projeto ele não orienta apenas a pesquisa, ele orienta também a escrita da pesquisa. E é exatamente por isso que muita gente se sente perdido na hora de iniciar e de dar sequência numa dissertação ou numa tese. Fica aqui comigo. Você está no processo de escrita. Normalmente deve receber diversos apontamentos, diversas marcações aí do seu orientador, não é verdade? Para ajustar alguma coisa, alinhar um ponto com o outro, articular, aprofundar muitas vezes, direcionar a perspectiva teórica, citar alguma referência, enfim, são marcações de diferentes segmentos, não é verdade? E existe aquele estudante que não recebe marcação, mas ele não sabe nem por onde começar a escrita, ou seja, ele está num momento anterior ao desenvolvimento da dissertação ou da tese. Ele está estruturando o projeto definitivo. E, normalmente, não consegue direcionar o referencial, não consegue estruturar de forma alinhada cada elemento do projeto. Muitas vezes o projeto está muito bem escrito, atendendo a todo o padrão de normas linguísticas, muitas vezes até metodológica, mas não há coerência científica entre cada parte. E por que a gente sabe isso? Ou o projeto é reprovado, quando é no caso de submissão, ou quando já está na submissão definitiva dentro de um programa de pós-graduação, há o retorno desse projeto para diversos ajustes, ou seja, além de haver o atraso do projeto definitivo, consequentemente, há o atraso para o processo de início da escrita da dissertação. E tem aqueles que têm um projeto bem estruturado, que já conseguiu alinhar todos os elementos, todas as partes, belezinha, mas na hora de começar a escrever a dissertação, começa do zero. Esquece de revisitar qual que é a proposta da pesquisa, qual que é cada palavra-chave que está contida no problema, nos objetivos, quais as metodologias adotadas, o que vai precisar ajustar no decorrer da pesquisa, da escrita da pesquisa ou não. E aí você me responde, qual desses
segmentos ou qual dessas situações você já vivenciou ou você vivencia? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Então, quando há qualquer um desses movimentos, qualquer uma dessas dificuldades em relação à escrita da pesquisa, a consequência sempre é de procrastinação. Normalmente, caos acadêmico, a pessoa se vê num caos acadêmico porque ela tem toda uma vida além da pós-graduação, não é verdade? Você não tem toda uma vida, demanda muitas vezes familiar, de trabalho, enfim, de diversos segmentos além da pós-graduação. O tempo corrido, há um certo desespero por, inclusive, acreditar que não vai dar tempo, uma vontade de desistir, aquela repressão interna de que para que eu inventei isso? Fala a verdade, se você não tem esse sentimento, se isso não passou ou se isso não passa pela sua cabeça de vez em quando. Eu digo isso porque eu já vivenciei todo esse processo que vocês estão passando. Então, eu sei exatamente como é. E tem também a pressão de quando recebe os feedbacks, não consegue compreender exatamente o que é para ser feito. Porque, normalmente, os feedbacks, nem todo orientador tem uma clareza na hora de direcionar os ajustes. Muitas vezes pede algo amplo e, às vezes, necessita de uma especificação para saber exatamente o que precisa ser realizado, ou de direcionar leituras, nem todo orientador faz isso. E a gente enfrenta tudo isso. Mas se você tem método, se você consegue articular linguagem e método na hora de escrever, você não recebe essas notificações do orientador pedindo para ajustar milhares de coisas. Essa é a verdade. Quando há uma solicitação de ajuste, normalmente é porque precisa alinhar e conectar, revisitar algo que está lá no mapa da sua pesquisa, que é o projeto de pesquisa. E é exatamente isso que eu vou te explicar aqui agora, percepções estratégicas da construção do projeto de pesquisa, para que você leve isso, inclusive, para a sua dissertação ou para a sua tese, de forma que agilize o processo, você já antecipe resolução de problemas que o orientador ou a comissão avaliadora vai te exigir. E por que é importante a gente pensar no projeto? Tem gente que acredita que o projeto é só para ingresso numa pós-graduação e pronto. Ingressou, fim de linha, fim de papo, você nem sabe onde se encontra o arquivo do projeto. E é exatamente aí que reside grande parte dos problemas na hora de escrever a dissertação ou a tese. Porque o projeto ele precisa ser revisitado, aprimorado naquilo que for necessário, para direcionar o que precisa ser escrito ou direcionar cada decisão linguística, ou seja, cada decisão discursiva, da maneira de escrever, o que abordar, como, quando, e as decisões metodológicas, que são os critérios adotados, os procedimentos adotados para a fase da pesquisa em que busca-se alcançar cada objetivo proposto para a sua investigação, para o seu estudo. E aí é importante a gente pensar o que é um processo de pesquisa científica, porque a gente fala numa construção textual, mas, na verdade, essa construção textual, ela é um resultado de um processo de pesquisa. Isso a gente não pode deixar de entender esse aspecto do processo, porque existe o processo da escrita, mas o que antecede esse processo da escrita é o processo da pesquisa, que é a descrição, é o mapa, é o planejamento de tudo que vai ser investigado, as estratégias adotadas para as leituras, a seleção de materiais. Então, é necessário
compreender que são processos distintos. E o processo de pesquisa é uma atividade sistemática. Por que é sistemática? Porque envolve diferentes procedimentos, leituras, compreensões. É uma trajetória que comporta, inclusive, um amadurecimento mental, intelectual, e é por isso que é um processo sistemático, uma atividade sistemática. Então, produz um conhecimento novo. Por que é importante frisar isso? Tem gente que acha que dissertar ou e muitas vezes escrever uma tese trata-se de reunir e dissertar sobre estudos. Mas a dissertação é apenas o aspecto material, é o procedimento. Mas, na verdade, deve haver a construção de um novo conhecimento, que é a evidência, a apresentação da construção de significado das leituras, dos estudos, da aplicação, né, de algum procedimento. Então, é além de uma mera atividade dissertativa, é muito além. E é por isso que muita gente se frustra na hora de que vai escrever, né, desenvolver a pesquisa. E por que elaborar um projeto de pesquisa? A gente, para chegar lá na dissertação, na tese, tem que entender cada elemento do projeto para saber como direcionar a escrita de cada parte lá da sua dissertação, da sua tese. Então, o projeto, ele é o embrião da sua tese. Tudo da sua dissertação e da sua tese começa no projeto. Ainda que vai haver alguns ajustes, modificações que muitas vezes acontecem e é natural acontecer. Então, ela organiza, né, o projeto, a proposta de pesquisa, organiza o percurso que você vai traçar no processo de pesquisa e de escrita. Define o problema, que é a sua pergunta, o que você quer investigar. Orienta os objetivos, metodologia e garante um rigor científico. Porque a cientificidade é um elemento essencial e tem que tem que compor todo o corpo do seu trabalho científico. E aí a gente pensa também em uns mitos, né, para começar a quebrar. A estrutura comum de um projeto de pesquisa costuma ser essa aí, comum. Título, introdução, problema, objetivo, justificativa, vai ter hipótese, né, também não está aí, mas no caso de tese é obrigatório ter hipóteses, metodologia, cronograma, referências, se for o caso, né, anexos, apêndices e tal. Essa é a estrutura comum. Agora, o que é o grande problema quando a pessoa pega essa estrutura comum? É acreditar que essa ordem é a mesma ordem de construção. E são coisas distintas. A ordem da estrutura apresentada é essa, mas a de construção não é essa. Então, erro comum. Pensar que a ordem desses elementos aí, da estrutura que é apresentada, é a mesma ordem de construção. Você não vai construir introdução como um texto primeiro na sua construção, não. Não quer dizer isso. Isso nós vamos entender ao longo dessa aula aqui. Não conhecer a identidade da corrente científica do programa ou da instituição. Você precisa conhecer o destino do seu texto. Estou num programa de mestrado ou de doutorado. Qual é o destino do meu texto? Eu estou produzindo em qual contexto? Qual é a minha linha de pesquisa, a minha sublinha, a corrente científica, a perspectiva epistemológica adotada? Você precisa discernir isso, ter isso muito claro. Isso facilita, assim, 70% do que você vai precisar produzir. Depois, pensar que a abordagem metodológica não precisa ser planejada e detalhada. Tem gente que quer escrever a metodologia de um projeto, de uma dissertação, de uma tese, em meia página. Não é possível. É negligenciar um do tripé da pesquisa. O tripé da pesquisa é o problema, que é o núcleo da pesquisa, os objetivos e a metodologia. Toda a escrita e todos os procedimentos investigativos, eles se estruturam nesse tripé. Então, não há como negligenciar nenhum desses.
Negligenciar o planejamento cronológico. Isso parece bobo, mas você precisa pensar na viabilidade daquilo que você quer executar na sua pesquisa. Precisa ser algo exequível, que é viável no tempo que se tem. No caso de mestrado, quanto tempo eu tenho para executar a minha pesquisa e defender? Para não precisar pedir dilação de prazo, não ficar na loucura, né, de correr contra o tempo. No caso do doutorado, a mesma coisa. Quanto tempo eu tenho para executar toda a pesquisa, escrever com aprofundamento que é exigido num doutorado? Tudo isso você precisa pensar. Por isso que é necessário ter uma delimitação já no título, delimitar bem o que se quer. Não conhecer as características de si mesmo quanto às formas de estudar. Gente, tem que estudar de forma estratégica. E isso não se confunde com volume. Tem gente que acha que tem que ler milhões de artigos. Não é isso. Você precisa ler de forma estratégica, de acordo com o objetivo que você tem para a sua proposta de pesquisa, de acordo com a natureza do trabalho, com a identidade científica, para onde o seu texto se destina. Então, não é sobre quantidade, é sobre estratégia e qualidade dos estudos, percepções, objetivos em cada leitura que é realizada. Depois também, não ter ciência dos pilares de um projeto de pesquisa, que eu já falei aqui. Problema, objetivo e metodologia. Você precisa saber que tudo que você vai fazer e escrever se alicerça nesses 3 pilares aí. E aí a gente vai para o primeiro ponto, que surge o que você vai, vamos dizer assim, escrever. Sobre o quê? A justificativa de um projeto nasce no tema. Nasce no tema, por que eu quero esse tema, por que é relevante. Na justificativa, você constrói o recorte, o título, porque o tema ele é solto na sua cabeça, por uma ideia, uma palavra-chave, não é assim? Eu quero investigar sobre a ansiedade. Aí tem que delimitar. O que de ansiedade? Os aspectos patológicos, os sintomas, né? As consequências, vamos dizer assim, psicológicas, o que? Precisa situar. Eu quero... minha pesquisa é sobre educação inclusiva. O que de educação inclusiva? A prática docente, implementação de políticas públicas, delimitar. Assim nasce a justificativa. Contextualizar, inicialmente, o ponto de partida, o cenário geral, fenômeno com dados, estatísticas, né? Que você conhece desse tema, o que já se tem desse tema. O problema você tem que mostrar a partir das leituras que são feitas, a partir do que você conhece, o que há de controverso, o que há de ineficiente no contexto do tema que você quer escrever. Tem que focar numa delimitação dentro daquela área, dentro daquele tema, e preparar a questão problema, que é a problematização da sua pesquisa. E essa justificativa, tem gente que acredita que é apresentar a relevância de aspecto pessoal, de atuação profissional da área, é muito mais que isso. Você precisa demonstrar a relevância da pesquisa com dados, mostrando ineficiências identificadas nos estudos realizados, demonstrando a relevância do tema a partir de estudos e de dados. Não é apenas com frase genérica de que a pesquisa é relevante, pois demonstra isso e isso, tá? Mas demonstra por quê? Por que é importante demonstrar? Por que é importante não, que é muito pessoal, mas por que é pertinente demonstrar? É por aí que você precisa pensar. E o encaminhamento é fazer a transição natural. Nesse contexto, torna-se necessário investigar dentro da justificativa, tem que ficar claro que é uma justificativa. Diante disso, você apresenta um contexto, com dados, com estudo. Diante disso,
necessita-se, ou é pertinente apresentar, ou é pertinente investigar, fazer esse tópico de transição. Evite experiências pessoais, frases vagas, genéricas. Não tem isso. Ah, eu escolho esse tema porque eu gostei. Você gostou, mas não é necessário, pela impessoalidade, que é um dos princípios da escrita acadêmica, não é necessário, não se deve colocar aspectos da pessoalidade. Os adjetivos, é muito bom, é muito belo, não tem isso. Que é algo que escapa, porque não há, cada produção da gente, ela é alinhada aos afetos que nós temos, isso é natural, mas no texto, a predominância precisa ser do padrão, do rigor científico, da impessoalidade. E, dada a justificativa, a gente constrói a questão-problema. A questão-problema é o núcleo da sua pesquisa. É onde se reside o tema, é onde ele expressa o tema. É a pergunta que expressa a lacuna. Lembra da ineficiência lá da justificativa? Por que eu escolho esse tema? Por que é importante, é relevante ele ser investigado? É a partir dessa lacuna identificada na construção da justificativa que você estrutura a questão-problema. E aí é uma dúvida ou um conflito existente sobre algum fenômeno. Tem que ter o pontinho de interrogação. Tem gente que coloca um ponto final e acredita que apresentou a problematização do projeto. E esse ponto de interrogação, esse problema, ele tem que aparecer no seu projeto, na sua fala, na sua escrita de tese, de dissertação, onde for, a mesma frase aqui, interrogativa, tem que te acompanhar nos diversos momentos da pesquisa. E por que é importante? É essa pergunta que vai orientar os objetivos, o que você vai traçar como pretensão para alcançar. Tipo de dados que serão necessários para você desenvolver a pesquisa. A coerência entre o título, o método e a análise. Tem que estar tudo interligado. Por exemplo, se for uma pesquisa que tem uma natureza ou que trabalha com dados na modalidade quantitativa, dados numéricos, qual é o impacto de X sobre Y? Existe relação entre A e B? Isso aí poderia ser números, né? Por exemplo, que demonstra impacto, faz uma coleta de dados numéricas, né? Com taxas, com perfis, muitas vezes, quantitativos, e quer demonstrar a relação de uma coisa com outra, o impacto de uma coisa com outra. Então, nós temos uma questão-problema de ordem quantitativa. E é possível ter também a questão-problema de ordem qualitativa. Como professores percebem tal coisa? Quais significados os pacientes atribuem a tal coisa assim, assim? Então, é uma análise de viés interpretativo, teórico, em que se analisam questões, vamos dizer assim, de aspecto, numa perspectiva mais teórica. E tem também a experimental. Como otimizar tal coisa, ou quão eficiente é o modelo X em tal aspecto. Então, o experimental parte de algo prático, de uma experiência executada em que é indagada alguma coisa. E aí a gente passa para os objetivos, que são as pretensões da pesquisa. Depois que se estrutura a pergunta, a partir dessa pergunta você pode estruturar o que você pretende realizar para responder a pergunta. E aí, a questão-problema pergunta algo, o objetivo geral responde de forma ampla essa pergunta, e os específicos, eles detalham passo a passo de como cumprir o objetivo geral. Então, isso é um processo, é por isso que tem que estar tudo bem casadinho. De aspecto quantitativo, a gente tem aí medir, verificar,
comparar, relacionar. De aspecto qualitativo, pode ser interpretar, compreender, analisar, identificar. Se for experimental, desenvolver alguma coisa, um modelo, uma prática, verificar a eficiência de um modelo, de uma prática, validar alguma coisa, um procedimento, por exemplo, implementar alguma coisa. Então, é de ordem mais prática, os objetivos gerais específicos. O geral, ele dá um aspecto amplo dentro daquele tema. Os específicos, eles detalham o geral para buscar responder a pergunta que foi feita. E aí a gente chega nas hipóteses. As hipóteses, gente, são respostas ou proposições provisórias. Diante do contexto que foi realizado, né, dos estudos realizados, o que foi percebido das análises dos estudos, tem-se uma possível resposta que será confirmada ao final da pesquisa, depois da coleta de dados e da análise dos dados coletados. Então, quando usar? Elas são obrigatórias em pesquisas quantitativas, explicativas, correlacionais, em que busca identificar ou verificar relação de uma coisa com outra, consequência de alguma coisa, ou seja, aquela relação causa e consequência, explicar alguma coisa. Elas devem ser testáveis, baseadas em teorias, envolver variáveis claras, variáveis, categorias, critérios definidos, que serão adotados para verificar alguma coisa. Parâmetros, né? Permitir falseamento, ou seja, permitir, dentro dessa análise, algo que pode se confirmar ou não. A hipótese nula, por exemplo, afirma que não há relação ou diferença entre as variáveis. Exemplo, não há relação entre motivação acadêmica e rendimento escolar. É que demonstra uma coisa se há relação com outra. Ou se interfere uma coisa, interfere com outra. A alternativa afirma que há relação entre uma coisa e outra. Exemplos, níveis mais altos de motivação estão associados ao melhor rendimento. Então, aqui é um exemplo, né, para você compreender que, dentre as hipóteses, pode haver uma confirmação ou não daquela hipótese. Agora, a gente vai para a metodologia, que é o terceiro pilar aí do tripé da pesquisa. Nesse pilar aqui, a pesquisa ela precisa ser descrita, vamos dizer assim, detalhada nos diversos elementos dentro da metodologia. Porque a pesquisa ela pode ser básica ou aplicada, pode ser quanto aos objetivos, exploratória, descritiva ou explicativa, pode ter uma abordagem qualitativa, quantitativa ou mista. Tem que demonstrar a amostra, né, se for o caso de uma coleta de dados, os instrumentos utilizados para coletar os dados, o delineamento, as referências, todos os procedimentos realizados para alcançar os objetivos, eles precisam estar detalhados na face metodológica do estudo. Então, não dá para negligenciar. Porque eu posso dizer assim que grande parte das perguntas da banca tem relação com esse detalhamento e com a estrutura em si. Para compreender os resultados da validade científica, o que precisa é o alinhamento desse tripé e o detalhamento desse terceiro pilar aqui, que é a metodologia. Tranquilo aí? E aí a gente parte para o referencial teórico. Tem que ter um tema central, o tema central está no núcleo da sua pesquisa, que é o problema. Ele tem que evidenciar do que se trata, o que você quer responder no corpo do seu texto. Tem que apresentar subtemas relacionados por meio dos percursos discursivos. O que é isso? Eu falo, igual, vou dar um exemplo da minha pesquisa.
A minha pesquisa no mestrado foi a respeito do uso de ambientes virtuais no polo de uma universidade, né, EAD. Então, eu busquei analisar possibilidades de utilização de ambientes virtuais num curso de uma universidade pública num polo EAD. Então, se eu falo de ambientes virtuais, naturalmente, eu não vou entrar, o corpo do texto não vai ser direto em ambientes virtuais. Eu preciso contextualizar com temas relacionados a isso. Educação à distância, tecnologias de informação e comunicação, para depois adentrar em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, é você fazer isso. Se você fala, por exemplo, de orçamento público, o que está envolto a orçamento público que você precisa falar? Você precisa ir na legislação, o que tem no campo maior de orçamento público. Você pode ir em alguns aspectos do direito público, da contabilidade pública, do tributo, dependendo, né, do tema, da delimitação do seu tema. Se for alguma coisa de arrecadação, se for de débito, dívida pública, enfim, o seu título vai dizer quais termos adjacentes estão e que precisam ter uma abordagem sobre isso no corpo do seu trabalho. E os percursos discursivos é o que você vai adotar quanto à forma discursiva de apresentar. Eu vou apresentar um contexto histórico, depois eu vou trazer o conceito de tal termo, assim, assim. Na sequência, eu vou detalhar o campo de pesquisa, depois apresentar os dados. Esse percurso é você que decide como que vai ser e o que você vai adotar para demonstrar a linearidade de raciocínio, que é a conexão entre as partes para apresentar aquilo que você afirma e demonstrar o significado construído daquilo. Conceitos fundamentais vinculados ao enquadramento semântico. Isso eu sempre bato na tecla e ninguém nunca te contou. Toda vez que você vai escrever uma dissertação, uma tese, um referencial, os conceitos adotados, trazidos ali no seu texto, tem que ter coerência com o destino do seu texto, para quem você escreve, a perspectiva teórica adotada. Quer ver um exemplo? No meu doutorado, o meu estudo, eu precisei trazer conceitos dentro do campo da linguística cognitiva, porque eu sou da área de letras, e no mundo de letras tem, assim, é muito amplo, é vasto. Tem a linguística, a psicolinguística, a sociolinguística, neurolinguística, linguística aplicada, linguística cognitiva, diversas. O meu campo de estudo, eu tive que trazer uma abordagem, né, que foi a respeito do discurso religioso para influência nos comportamentos de uma comunidade religiosa, e a abordagem dentro da linguística, eu peguei uma perspectiva da linguística cognitiva. Então, os conceitos que eu trouxe, por exemplo, de linguagem, foi no campo da linguística cognitiva. A sociolinguística tem o conceito lá do que é linguagem. A linguística, a psicolinguística tem outro conceito. Então, é você trazer o conceito dentro da perspectiva de abordagem adotada. E essa escolha é com base na corrente científica do destino do seu texto. Se é um programa de pós-graduação, qual é a linha de pesquisa? Qual é a sublinha? O que meu orientador vai buscar na hora de a comissão avaliadora me avaliar? Qual é a área das pessoas que vão me avaliar? Tem que ser por aí, senão você literalmente se lasca. Falando assim no popular, é isso que acontece. Então, trazer os conceitos com base na identidade da corrente científica, que é esse enquadramento semântico. Utilizar autores clássicos, autores recentes, né, contemporâneos, teorias diretamente associadas. Eu vou falar de ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho que trazer teorias relacionadas a isso, né, a essa perspectiva teórica adotada.
métodos usados na pesquisa sobre o tema. E, além de pontuar isso, deixar claro os critérios adotados. Ah, eu vou fazer uma seleção de estudos, ou eu utilizei X estudos para escrever a minha revisão de literatura. Você tem que apontar por que esses estudos, por que esses autores, de uma forma, assim, na face metodológica. E aí tem que ter a harmonia entre todos esses elementos que compõem o projeto. O título deve anunciar o que, o problema, né? Não basta dizer que o título é a educação brasileira. É muito amplo, tem que delimitar. E esse recorte está na sua pergunta. Se você ainda não construiu o seu título, tem dúvida exatamente nos termos, constrói uma pergunta e dela você tira o título. Pode ser feito assim também. Mas pode estruturar um título com o fenômeno, o que vai ser estudado desse fenômeno, né? Que tipo de análise vai ser feita. Por exemplo, educação inclusiva, 2 pontos. Uma análise descritiva da prática docente na escola municipal X. Ponto. Definiu o fenômeno educação inclusiva. O que desse fenômeno? A análise da prática docente. Onde? Na escola municipal X. A estrutura do título costuma ter essa delimitação. Fenômeno, o que, quando, onde, como, né? Mas do fenômeno tem que ter esses outros, pelo menos um ou dois desses outros segmentos, que é onde, como, né? Algo assim, quando. Problema, objetivo geral. O objetivo geral deve responder à pergunta central, que é o problema. Os específicos, cada verbo deve corresponder a uma técnica metodológica. E essa técnica, em tese, ela te direciona para escrever cada tópico, cada capítulo, tendo como referência cada objetivo específico. Como que é isso? No meu mestrado, o objetivo geral foi analisar as possibilidades de utilização de tecnologias digitais, na verdade, analisar as possibilidades de utilização de ambientes virtuais na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Polo EAD de Teoflotone. Foi isso. O CERN é analisar a possibilidade de utilização de ambientes virtuais lá na instituição do polo específico lá que eu trabalhei. Então, os objetivos específicos, primeiro, descrever educação à distância, identificar, né, contexto da educação à distância, descrever funcionalidades do ambiente virtual. Se eu vou analisar a possibilidade de utilização desse ambiente, eu precisaria descrever como funciona esse ambiente, descrever as funcionalidades, identificar, por exemplo, o conceito de educação à distância, identificar características da Universidade Aberta do Brasil, já que foi um polo da universidade. Então, cada aspecto, cada verbo, cada objetivo virou o direcionamento de cada tópico e capítulo na minha dissertação. Então, é isso, não tem como você ficar travado. Isso que você constrói no projeto já te direciona o que você vai escrever em cada capítulo, em cada tópico, entende? Além desses objetivos, o problema ele é vinculado à hipótese, as hipóteses são respostas provisórias a esse problema, e a relevância, ela precisa estar na justificativa, mostra o problema existente e por que ele é relevante a partir de estudos e de dados. Então, quando isso acontece, há uma harmonia entre esses elementos, porque é tudo vinculado. Ainda que aparecem em tópicos separados, muitas vezes, quando não é na introdução, aparecem tópicos separados, mas tem que haver uma harmonia entre eles. E aí a gente finaliza com o cronograma e referências. Tem que listar todas as etapas da pesquisa
E aí você vai verificar o que é viável no tempo que você tem. Coleta de dados. Se for um projeto que precisa passar pela análise da comissão de ética em pesquisa, verificar esse tempo, ver a execuibilidade do projeto. Estimar o tempo necessário, organizar por mês, listar todas as referências citadas ao longo do texto, né? Ao final. E assim, o que eu quero pontuar para você? Que o projeto, ele é o mapa da sua pesquisa, ele é o mapa daquilo que vai ser escrito, daquilo que vai ser realizado, ele que vai direcionar, inclusive as estratégias adotadas para selecionar cada material que você lê. Inclusive, eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso, as estratégias de leitura, como que você deve ler, os critérios de adotar cada material para ler, porque são decisões que você tem que fazer. E ainda que você utilize inteligência artificial para selecionar, muitas vezes para sistemar dados e conteúdos, informações, as decisões discursivas e metodológicas não tem como você delegar para IA, porque dá errado. Você que precisa ter a tomada de decisão de coordenar as ações com ciência mesmo daquilo que você precisa fazer a partir do seu tema. E assim, se você que está aqui ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho, porque todo conteúdo que eu compartilhar, você vai receber a notificação. Acompanhe sempre, dê um like, compartilha com quem também está precisando, porque o objetivo aqui é que ninguém fique no caos acadêmico, é te oferecer escrita acadêmica orientada, com orientações que tira qualquer estudante de pós-graduação do caos acadêmico. Agilize o processo de escrita com tranquilidade, sabendo exatamente o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, as leituras que precisam ser realizadas, o que é importante para cada fase, o que vai ser realizado em cada fase. Então, até a próxima, eu aguardo você e tem mais conteúdo por aí.